Pessoal, eu sou o Pedro, é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Jó. Nós vamos ver a partir do capítulo 29 e a gente vai até Salmos no capítulo 21. Então, vamos pegar esse primeiro recorte que é do capítulo 29 até o capítulo 31. Você precisa se lembrar que o livro de Jó remonta a um cenário de um tribunal, como se fosse uma grande assembleia jurídica onde cada personagem que aparece apresenta os seus argumentos, as suas acusações, a sua defesa. E agora chegou a vez de Jó falar, a vez de Jó apresentar a sua defesa. Jó constrói o seu argumento fazendo menção aos tempos de bênção e prosperidade, relembrando o tempo em que Deus o abençoava, mas logo em seguida ele começa a apresentar a sua angústia e questionamentos a respeito da sabedoria e da justiça de Deus. E as suas dúvidas moram justamente no fato de que por que um Deus que é sábio e justo o tratou dessa maneira? Você pode olhar o capítulo 30, a partir do verso 20, quando Jó começa a questionar, falando: olha, eu procuro a Deus e ele me ignora, é como se ele estivesse me atacando. Jó encerra a sua defesa, reafirmando a sua inocência e se questionando por que ele estava passando por aquilo, por que aquela tragédia o atingiu, deixando explícito na sua fala duas suposições meio graves. Ou Deus não era justo e sábio, ou Deus não governava do jeito que ele e os amigos acreditavam o universo. Jó, inclusive, exige que Deus venha se explicar. Você pode ver isso lá no capítulo 31, no verso 15. Jó exige que Deus lhe dê explicações. E agora, nós entramos num novo recorte, que vai do capítulo 32 até o 37. Anteriormente, a gente vê que os amigos de Jó não acreditavam na inocência dele. Eles, inclusive, imaginavam, propunham possíveis pecados que Jó teria cometido e que se ele estava passando por aquilo é porque Deus o estava castigando, porque Deus era justo e governava com justiça. Mas essa justiça estava baseada nos preceitos e nas perspectivas limitadas deles. E, nesse recorte, aparece um novo amigo, que é Eliú, trazendo uma abordagem diferente para toda essa história. Esse amigo, Eliú, ele argumenta que sim, Deus governa o mundo com justiça, mas que a justiça de Deus não é necessariamente retributiva, ou seja, você recebe proporcionalmente ao que você faz, de acordo com os seus atos, mas que Deus poderia estar manifestando na vida de Jó uma justiça preventiva, uma justiça que está forjando o caráter ou que está evitando que pecados futuros acontecessem. E agora nós vamos entrar em um outro recorte do livro, que vai do capítulo 38 até o capítulo 41. Com a fala de Eliú, se encerram as argumentações do livro. Já falaram os amigos, já falou Jó, Eliú veio trazendo uma nova abordagem, e é como se todo mundo já tivesse falado o que queria falar e o que precisava falar. E dessa vez, quem se levanta para pôr um ponto final nessa história é o próprio Deus. Os amigos acusavam Jó, Jó defendia sua inocência, Eliú falava que Deus estava trazendo uma justiça preventiva e todos estavam errados. Nós vemos que Deus aparece a Jó e começa a levá-lo como se fosse a um passeio pelas fundações do universo e começa a fazer perguntas para Jó. Toda essa argumentação, todos os discursos giravam em torno da sabedoria de Deus, da justiça de Deus, da inocência ou do merecimento humano. E Deus mostra que todos estavam errados com essas perguntas, que ele vai apresentar a Jó, e ele começa fazendo perguntas a respeito do cosmos, a respeito do universo. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu chamei o exército de estrelas, cada uma pelo nome, e elas me responderam, mostrando que
questões de sabedoria e a perspectiva que Deus tem em relação a nós é infinitamente superior. Deus faz perguntas para Jó que para nós é impossível sequer de imaginar, mostrando o quão limitados nós somos e quão limitada é a perspectiva que a gente tem a respeito da sabedoria e a respeito da justiça de Deus. Deus segue seus questionamentos, dessa vez fazendo perguntas sobre a vida selvagem, mostrando a complexidade do nosso mundo e que qualquer ideia que Jó e que seus amigos tivessem a respeito de como Deus deveria ou não governar o mundo é ridícula. Deus faz perguntas sobre coisas, sobre detalhes muito pequenos, como por acaso, Jó, é a sua voz que dá ordem ao falcão, é a sua voz que faz o cervo levantar pela manhã e peregrinar. São coisas muito complexas, são detalhes muito pequenos e que, quando nós vemos o tamanho, a complexidade disso tudo, a gente vê o quão limitado nós somos e quanto a capacidade humana não dá conta de governar tudo isso, não dá conta de processar tudo isso. A complexidade do mundo não está acima apenas da capacidade humana de compreensão, de processamento, mas está inclusive acima da nossa ideia de justiça, dos nossos conceitos de justiça. No começo do capítulo 40, Deus desafia Jó a governar o mundo e a retribuir, segundo a sua justiça, os maus, os orgulhosos, aqueles que pecam, mostrando que Jó não daria conta, que é praticamente impossível governar o mundo complexo dentro dos nossos parâmetros de justiça. E quando nós chegamos nos capítulos 40 e 41, nos são apresentadas duas figuras extraordinárias e igualmente complexas, que são o Behemoth e o Leviatã. E são figuras complexas porque existem diferentes interpretações a respeito desses seres extraordinários. A primeira interpretação é que eles seriam animais reais, expostos aqui de uma maneira poética, sendo o Behemoth a representação de um hipopótamo ou de um rinoceronte, e o Leviatã a representação de um crocodilo. Mas a interpretação mais aceita é que, de fato, eram criaturas mitológicas, extraordinárias e que eram muito presentes na cultura do mundo antigo, principalmente no Antigo Oriente. E, inclusive, o Leviatã aparece em outras partes do texto bíblico, como, por exemplo, nos Salmos. E por que essas criaturas fantásticas aparecem nesse momento dos questionamentos de Deus? Por que Deus apresenta esses seres extraordinários aqui? Para reforçar a ideia de complexidade do nosso mundo. Essas criaturas são símbolos de desordem e perigo, mas também são símbolos de força e de beleza. Elas não são ruins, elas são criação de Deus. Mas também Deus mostra que Ele é o único que as controla, que as domina, que ao homem é impossível controlá-las. E depois de todo esse discurso de Deus, de todo esse questionamento, desafio, mostrando a sua grandeza, a sua sabedoria e o seu poder, nós chegamos ao final do livro de Jó, no capítulo 42. E esse é dividido em duas partes. No começo, nós vemos que Jó se arrepende, Jó reconhece a sua finitude, reconhece a grandeza de Deus e a sua sabedoria, em uma das declarações mais lindas de toda a Escritura. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, hoje eu te vi, hoje eu te experimentei. O que é curioso é que Jó não estava completamente errado. Embora estivesse equivocado em relação aos seus conceitos de justiça de Deus, de sabedoria de Deus, o próprio Deus fala no começo do livro que Jó era inocente e justo diante dele. Por isso, quando Deus repreende os amigos de Jó, Ele também honra a humildade de Jó, honra a retidão de Jó, falando que ouviria a oração dele, que os amigos deveriam recorrer a Jó para que esse sacrificasse em favor deles. E isso é lindo demais. E na segunda parte desse último capítulo, nós vemos que Deus abençoa Jó e restitui a ele mais ainda do que tinha antes de todas essas provações virem sobre ele. No final de tudo, a gente percebe
que o livro de Jó não é uma tentativa de explicar por que os justos sofrem, por que existe maldade. Não é sobre isso, não é essa a discussão do livro de Jó. Até porque Jó não está sendo recompensado ao final de tudo. Porque quando Deus tira as coisas dele, não é uma punição. E quando devolve, também não é uma recompensa. Deus decide abençoar Jó segundo a sua sabedoria e justiça. O que é importante é que Jó se torne uma pessoa que, independente da situação, agora ele confia na sabedoria, na justiça e no governo de Deus. E agora nós chegamos ao livro de Salmos, que é o maior do que nós chamamos de livros poéticos da nossa Bíblia. Os Salmos, a grosso modo, é uma coletânea de poesia hebraica, mas não é apenas isso. E essas poesias, elas poderiam ser recitadas tanto como hinos, como cânticos, e também como orações. Os Salmos, eles são dedicados ou referenciados a inúmeros autores. Em sua grande maioria, eles são referenciados a Davi, sendo 73 dedicados a ele. Depois dele vem Asaf, os coraitas, até a Moisés e a Salomão se referenciam a alguns salmos. E também existem muitos salmos de autores anônimos. O livro dos Salmos é uma complexa e uma extraordinária organização literária dividida em 5 grandes partes, que a gente pode até chamar de 5 livros. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros com uma pequena introdução e um pequeno desfecho nele. Cada salmo aqui foi escrito e organizado, sequenciado de uma forma que faz sentido e que conta uma história, que cria um enredo. O livro dos Salmos é como se recontasse a história do povo de Israel. As 2 primeiras partes, ou os 2 primeiros livros, contam partes da história de Davi, remontam o seu reinado, falam de suas batalhas, de sua família. O livro central remete ao povo no exílio. E as 2 últimas partes, os 2 últimos livros, trazem a esperança do povo de um novo templo, de um restaurar da terra e da chegada de um rei, a instauração do reinado do Messias. Algo que é incrível é que dentro de cada um desses livros existem pequenos padrões, existem pequenas lógicas. E no final de todos eles, os últimos versos são muito parecidos. Algo que seria mais ou menos: que Deus seja louvado para sempre. Amém. Os Salmos 1 e 2 são tidos como introdução do livro, porque além de apresentarem os 2 principais temas, eles também são de autores anônimos. E os 2 primeiros livros de Salmos são praticamente inteiros dedicados a Davi. Então isso faz com que esses 2 primeiros se enquadrem como uma introdução. O Salmo 1, ele engrandece a Torá. E essa palavra, ela pode significar ensino, pode significar instrução. E é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia. A lei mosaica, ela é chamada de Torá. E esse salmo mostra como é abençoado aquele ou aquela que tem a sua vida baseada na Torá e que nessa lei, nesse ensino de Deus, medita de dia e de noite. O Salmo 2, por sua vez, apresenta a esperança messiânica, a esperança de um rei que viria da linhagem de Davi. Isso você pode ver lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Um rei que viria e governaria o povo de Deus, que subjugaria os orgulhosos e poderosos da terra e que reinaria com retidão e justiça e que o seu reino jamais teria fim. Então esses são os 2 principais temas do livro de Salmos. A bênção e o favor de Deus sobre aqueles que têm a sua vida baseada na Torá, os que são fiéis à lei e ao ensino de Deus, e a esperança do reinado de um Messias. A partir do Salmo 3, é iniciada a primeira grande parte do livro, ou o primeiro livro dos Salmos. E esse livro é inteiramente dedicado a Davi. Mas tem um detalhe que é importante a gente observar, que quando nós lemos assim, Salmo de Davi, não necessariamente quer dizer que tenha sido o próprio rei Davi que escreveu aquele salmo. Quando se lê Salmo de Davi, pode-se ler também Salmo a Davi, para Davi, dedicado a Davi, um salmo feito à moda de Davi. É algo que acontece parecido
quando nós vemos os livros de sabedoria sendo referenciados a Salomão. Não quer dizer necessariamente que Salomão escreveu, mas que foi escrito para Salomão, em homenagem a Salomão ou à moda de Salomão. Quando, por exemplo, a gente vê o título do salmo assim, Salmo de Davi quando ele fugiu do rei Saul, ou Salmo de Davi quando adulterou com Batseba. Não quer dizer que o rei Davi escreveu esses salmos quando estava passando por esses episódios, mas que provavelmente um poeta se colocou no lugar do rei Davi e interpretou aquele momento com aquela poesia. E por hoje nós vamos ficar por aqui, mas não deixe de acompanhar as nossas atualizações e seguir firme conosco na leitura anual da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Grande abraço!